Boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula semanal. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma entrega de alto impacto. Foi a aula da semana passada, a aula 2. E se você ainda não assistiu, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? E a aula de hoje nós vamos falar a linguagem da diretoria. Como ser influente e como aumentar a sua credibilidade. A aula de hoje é a aula de número 3. Lembrando que essas aulas acontecem toda terça-feira, às 19 horas, e elas são exclusivas para quem é líder e quer acelerar a carreira e conquistar salários mais altos no corporativo. E na aula de hoje, como eu já antecipei, nós vamos visualizar todo o conteúdo sobre como fazer, como aprender, na verdade, essa linguagem da diretoria para facilitar aí o teu relacionamento, as tuas tratativas do dia a dia. Mas antes, deixa eu te trazer um pouco de contexto aqui para vocês. Ao longo da minha trajetória de 12 anos no RH, eu sempre sentia a dificuldade, a necessidade de entender o perfil dos meus diretores. Então, era uma incógnita. Por quê? Eu não sabia se aquele estilo de comunicação agradava ou não aquele gestor, aquele diretor. Principalmente para quem vem de empresas grandes ou empresas familiares, que possuem geralmente mais de um diretor, e você tem que adaptar a sua linguagem justamente para cada um, considerando que cada diretor ele vai exigir de você uma linguagem diferente, uma comunicação totalmente customizada. E foi por isso que eu elaborei a aula de hoje, né, porque eu quero que vocês tenham clareza, de fato, de como essa linguagem ela pode impactar, inclusive, o teu crescimento dentro do corporativo. Né? E é isso que diferencia um gestor estratégico de um gestor comum. Então, vamos nós para a aula. Eu vou compartilhar aqui o link do mapa para vocês acompanharem. Conseguem dar retorno, se está tudo direitinho, se vocês estão conseguindo visualizar. Na aula de hoje, nós vamos aprender a linguagem da diretoria. Adriano, por quê? Por que eu tenho que aprender a linguagem da diretoria? Para você ter mais fluidez nas tratativas, para você ser uma gestora, um gestor mais estratégico. E aumentar o nível de sua influência e aumentar também a sua credibilidade dentro do corporativo. Nós vamos passar aqui por 4 grandes pilares e eu vou começar por esse. Não tem como falar de linguagem se a gente não entende de perfil comportamental. Então, primeira base de tudo é você entender o seu perfil comportamental. Adriano, como assim? Eu vou explicar para vocês através de um método que eu gosto bastante, que é o método DISC. O método DISC, para quem não conhece, ele é uma derivação dos testes comportamentais, de testes psicotécnicos, que são utilizados, inclusive, para avaliar as nossas habilidades, as nossas capacidades comportamentais. O DISC ele é uma ferramenta muito utilizada, principalmente para desenvolvimento, mas também para entender a linguagem do outro, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me comunico dentro do corporativo. Cada letrinha dessa identifica um tipo de característica, um perfil comportamental. Né? É como se fosse um estereotipo comportamental. Não é um estereotipo, mas é como se fosse. É uma categoria. Imagine só que os gestores eles se aglomeram em 4 grandes grupos. Né? E aqui a gente tem essa organização comportamental. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Você, se você não fez ainda o teste disso, que eu te convido para você fazer, é gratuito, você consegue fazer na MR Coaching, você consegue ter essa devolutiva e identificar o seu perfil comportamental. Adriana, eu já sei qual é o meu perfil comportamental, então fica comigo e eu vou contextualizar um pouco de cada um. Primeiro, a letra D, ela significa dominância. O que é a dominância, Adriana? A dominância é aquela pessoa que é focada em resultados e metas. Imagina só quem trabalha no comercial.
uma área que é extremamente cobrada por metas, atingimentos de metas mensais, bimestrais, trimestrais. Por quê? Porque através das metas a empresa consegue ter resultados financeiros. Então, uma pessoa dominante é aquela pessoa que foca em resultados. E pode ser que em algum momento essa pessoa ela soe como arrogante. Por quê? Porque ela tem a simbologia do leão. Então, é uma pessoa que vai à luta, que ela foca no resultado, independentemente de qualquer outras variáveis. Então, essa pessoa ela pode ter uma abordagem mais agressiva, não só com os liderados, mas também com a própria autodireção. Imagina só, dois dominantes se comunicando. Então, pode acontecer aqui um conflito nessa comunicação. Um outro perfil que existe é o perfil influente. Adriano, o que é um perfil influente? Não é o influente das redes sociais, não. Aqui a influência é um fator ligado à comunicação, uma habilidade macro. O que que esse perfil influente ele tem de diferente? Ele foca em pessoas, ele acredita que através das pessoas é possível alcançar resultados. O dominante, ele enxerga um pouquinho diferente. Ele diz assim, através dos resultados, eu vou precisar de pessoas. O influente, ele pensa de uma forma contrária. Não existe um certo nem errado. A gente está aqui conhecendo os perfis para traçar um plano de comunicação mais eficaz dentro do corporativo. Imagina só que uma pessoa influente, ela é focada não só no relacionamento, mas ela também tem a necessidade de ser reconhecida por outras pessoas. Isso é o combustível que motiva esse perfil. Agora, quando a gente fala de um perfil estável, a letra S significa estável, é uma pessoa, é um gestor que ele tem como princípio fundamental a segurança. O que é essa segurança, Adriano? É uma segurança voltada não só para o ambiente, mas também para uma segurança psicológica, propriamente falando. É uma pessoa que gosta de trabalhar com números, é um gestor extremamente analítico, ele é um gestor que é paciente, que é bom ouvinte, que sabe ouvir as pessoas. Ele gosta e preza muito pela harmonia no ambiente. Um perfil conforme é uma pessoa, é um gestor focado em regras. Ele é muito metódico. Regras, padrões e qualidade. Ele visa muito isso. Qual a dificuldade desse perfil conforme? Quando, por exemplo, ele trabalha numa área que tem que entregar metas, esse perfil conforme ele pode ser um pouco improdutivo, porque ele vai seguir um procedimento, ele vai seguir um protocolo para chegar ao resultado das metas. Geralmente existe um gráfico quando você faz o teste. Esse gráfico ele tem irregularidades entre os pilares. O que é essa irregularidade, Adriano? Significa dizer que você vai apresentar um fator muito alto, que é a sua predominância natural, e outros elementos eles serão um pouco abaixo desse primeiro. O que significa dizer isso, Adriano? Significa dizer que você não vai ser bom em tudo, você não vai ser um gestor dominante, influente, estável, conforme. Não é isso que eu quero falar para vocês. Mas eu quero também que você tenha consciência de que a forma como o dominante se comunica é diferente do influente, que é diferente do estável, que também é diferente do conforme. Eu preciso que você, gestor, que está assistindo essa aula agora, tenha noção de que a tua linguagem ela vai seguir esse padrão. Talvez um pouco mais regrado, talvez um pouco voltado para a segurança, talvez um pouco mais relacional, ou talvez um pouco mais direcionado aos resultados e metas. Não existe um perfil predominantemente desejado para o corporativo. O que eu posso antecipar para vocês é que uma posição de liderança, ela envolve dois fatores altos, e eu vou até grifar aqui de uma cor diferente. Todo gestor, ele necessita ter uma dominância acima de 50, tá? O percentual, e a influência também desenvolvida. Isso é regra, inclusive,
de seleção de emprego. Então, você que é gestor, quando fizer o teste e avaliar, e se um desses dois fatores estiver abaixo de 50, você precisa trabalhar um plano de desenvolvimento. Por quê? Porque todo gestor ele precisa entregar resultados, e todo gestor só consegue entregar resultados através das pessoas e com um bom relacionamento dentro do corporativo. Feito isto, feita essa parte introdutória, entendendo um pouco do seu perfil comportamental, nós vamos para a parte 2 dessa aula. Qual é a parte 2, Adriano? Eu quero agora te apresentar a linguagem de cada perfil. A linguagem de cada perfil, por exemplo, do dominante, do influente, do estável e do conforme. Mas eu trouxe aqui a linguagem de cada perfil, principalmente dessa pessoa estratégica, da diretoria. Então, vamos lá. A linguagem de cada perfil. Por exemplo, o diretor dominante. O diretor dominante, do que ele gosta? O diretor dominante, ele gosta de objetividade. Ele é focado em resultado e a comunicação dele nunca vai ser demorada. É uma comunicação muito rápida, inclusive nas reuniões, ele preza muito pela rapidez. Nos resultados, por exemplo, na apresentação de resultados mensais ou bimestrais, ele sempre vai ser aquela pessoa que está impaciente. Por quê? Porque ele quer chegar logo no final e conseguir enxergar o resultado naquilo. Como você pode se reportar a esse gestor dominante? Primeiro, vá direto ao ponto. Fale de impacto e de números. Se você aqui for trazer outros elementos, o que vai acontecer? Esse diretor dominante, ele vai começar a apresentar comportamentos de irritabilidade, de estresse, de impaciência, pois a linguagem que você deve utilizar para se reportar é uma linguagem muito objetiva, direta e que envolva números. Depois a gente passa para o segundo perfil, que é o influente. Do que o influente gosta? O influente, o diretor influente, é aquele diretor que fala muito bem, é aquele diretor que gosta de explicações, que gosta de contexto, ele gosta também de conexões. Então, ou ele se conecta muito com uma pessoa, com um liderado, ou ele não se conecta tanto, né? E ele gosta também de sempre trazer histórias e contexto para te situar de alguma situação, de algum fato. Ele não vai ser tão objetivo e direto quanto o dominante. Esse diretor aqui é aquele que diz assim, senta, a gente pode conversar. Ele vai te dar atenção, ele gosta de ouvir, mas ele também gosta de ser ouvido. Como você deve se reportar a esse diretor? Primeiro, você precisa ter uma energia para gerar uma comunicação, uma conexão com ele. Você precisa também reconhecer as conquistas desse diretor, você precisa enaltecer algumas conquistas, algumas ações, alguns movimentos que ele tem feito dentro do corporativo. Você também precisa trazer e apresentar um pouco da sua visão, e geralmente uma visão positiva, tá? Os influentes, eles têm uma particularidade. Diretores influentes, eles gostam de conversas estratégicas de alto nível e que envolvam uma intelectualidade, uma visão positiva de negócios e de pessoas. Então, ele tem esse desejo. Ele gosta de ouvir sobre negócios, pessoas e uma visão positiva. Adriano, eu posso levar uma conversa para o meu diretor sobre como foi o final de semana? Eu não recomendo entrar em questões de cunho pessoal. Eu sugiro que você estabeleça uma comunicação sempre pautada para o mercado, para os negócios, para o segmento da empresa, para uma visão estratégica, para que ele não te enxergue como um gestor míope. Feito as minhas considerações sobre o diretor influente, vamos agora para o diretor estável. Do que esse diretor estável gosta? Primeiro de tudo, ele gosta de segurança. Você precisa demonstrar para ele que é um gestor seguro. Você também precisa mostrar que você preza por uma harmonia no ambiente, uma harmonia com as pessoas, uma harmonia entre pessoas e resultados. O diretor estável, ele gosta também de ter previsibilidade.
É aquele gestor que, por exemplo, você apresenta um resultado para ele e ele vai conseguir, ele vai te pedir uma previsão de no mínimo 2 ou 3 meses. Então, se você sabe que ele gosta de previsibilidade, qual a minha recomendação? Que você já consiga antecipar isso de forma preventiva, para que você já consiga aumentar a tua credibilidade com esse diretor estável. Adriano, como eu devo me reportar para esse diretor? Primeiro, você deve se reportar para ele mostrando a sua consistência. Adriano, o que é consistência? É a sua capacidade de fazer bem aquilo que você se propôs. Porque se você faz muito bem o seu trabalho, você está demonstrando segurança. Primeiro de tudo, você precisa demonstrar na sua comunicação com esse diretor que você é capaz de reduzir os riscos da área. Olha porque ele te pede previsibilidade, porque ele quer enxergar essa redução de riscos. E você precisa também juntar esses elementos de harmonia, você precisa mostrar, você precisa aproveitar que o diretor estável, ele vai te ouvir. Ele não é tão impaciente quanto o dominante. Ele vai te ouvir, ele vai analisar com profundidade aquilo que você apresentou. E com base nisso, você vai aumentar a tua confiabilidade naquilo que você apresentou. Apenas a título de curiosidade, o perfil estável, geralmente, ele não gosta de falar tanto. Ele é muito cauteloso. Geralmente, perfis estáveis, eles possuem um nível de influência que varia entre 35% a 45%. O perfil conforme é aquele perfil que gosta de dados, precisão, lógica. É um perfil metódico. Adriano, um exemplo de perfil metódico. Gestor de TI. Geralmente, o gestor de TI ele é um perfil conforme. Por quê? Porque ele trabalha com muitos dados. Uma outra pessoa, um outro perfil, um gerente de programação, um gerente de nichos de inteligência artificial, tudo que envolva números, dados, geralmente são profissões, são áreas que têm como predominância o perfil conforme. Então, essa pessoa, ela até escuta, ela até tem paciência de te ouvir, mas se você apresentar números, se você mostrar que a soma de 1 mais 1 são 2, ele não gosta de ter surpresas, ele não gosta de ficar inseguro em tomar uma decisão por não ter os dados suficientes para fazer aquela aprovação. E, Adriano, como eu posso me reportar para esse diretor conforme? Você precisa trazer fatos, dados, números, análise. Você precisa fundamentar toda a sua entrega, todo o seu pedido para esse diretor com base em relatórios. Quanto mais bem elaborados, quanto mais bem caprichados, melhor ainda. Tudo isso para quê, Adriano? Para que você consiga aumentar a sua credibilidade no corporativo. Quanto mais você puder entender o perfil da sua diretoria, da sua liderança direta, mais fácil será o caminho, mais fácil será a forma de se reportar a esse diretor. Adriano, eu não consigo fazer essa análise a olho nu. Então vamos abrir todas as abas desses perfis e eu quero te ensinar o seguinte. Ao final da aula, você vai ter acesso a esse mapa mental como ferramenta de consulta. Eu não sei, Adriano, avaliar se o meu diretor ele é uma pessoa dominante, influente, estável, conforme. Então, eu te sugiro o seguinte, analisa aqui os pontos, né, do que ele gosta. Adriano, o meu diretor, ele gosta muito de contar histórias, é uma pessoa que preza muito pela conexão, então provavelmente ele seja um diretor influente. Adriano, toda vez que eu levo um relatório para o meu diretor, ele pede mais informações, provavelmente ele seja um diretor conforme. Eu estou falando isso a olho nu porque você não vai chegar e perguntar ao seu diretor se ele é um perfil dominante, se ele é um perfil estável, se ele é um perfil influente.
Você precisa fazer essa aferição a olho nu, analisando o perfil com base no que ele gosta, no que ele te pede, no que ele mais tem te solicitado. Então, a partir disso, você vai entender melhor o perfil e conseguir se relacionar de forma mais estratégica. O que não fazer na comunicação com a diretoria. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui 4 pontos básicos, mas que muita gente peca por fazer esse erro na comunicação com a diretoria. Primeiro de tudo é não ser prolixo. Adriano, eu falo muito, eu sou um perfil influente, eu gosto de conversar. Tudo bem, trabalhe essa questão da prolixidade para que você não tenha excessos de detalhes que faça você perder a atenção. Então, fale o básico, fale o que é necessário, mas sempre, 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 sem perder o foco, a atenção. Qual o objetivo daquela reunião? Qual o objetivo daquela conversa? Vá direto ao ponto, né? Obviamente, sem ser tão direto a ponto de gerar questionamentos, gerar algumas dúvidas. Então, não seja prolixo, evite excessos de detalhes, porque isso causa um impacto negativo na tua credibilidade. Isso pode ser que demonstre para o seu diretor uma situação de insegurança. Ah, Adriano, isso se aplica para todos os eixos? Claro que não. Por exemplo, eu fui por alguns anos gerente de RH e o meu papel era fazer treinamentos, ensinar outras pessoas, desenvolver outras pessoas. Então, eu precisava, muitas das vezes, repetir aquela situação, trazer à tona um repertório diferente para explicar a mesma coisa de forma diferente, pois eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, então, talvez ser prolixo faça parte do meu ofício quanto desenvolvedor de pessoas, tá? Então, é importante a gente entender isso. Não romantizar a entrega, primeiro de tudo, vai fazer uma aprovação, vai fazer uma entrega, foca nos fatos. Não, eu demorei muito a fazer essa planilha, porque me deu muito trabalho, eu virei sábado, domingo. O seu diretor não quer saber disso. Ele não vai aprovar aquela solicitação, ele não vai te parabenizar pelo esforço, ele precisa te parabenizar pelo resultado entregue, pela transformação que você demonstrou através dos seus resultados. Então, não romantizar a entrega também é uma sugestão, uma dica que eu te sugiro não fazer. Não se vitimizar, por exemplo, principalmente quando você não conseguir obter aquele resultado. Então, a diretoria sempre, sempre, sempre valoriza soluções. Desculpas, ela só fragiliza a tua credibilidade. Existe dentro do corporativo alguns jargões, e um deles é: não seja gestor de desculpas, seja gestor de solução. Então, é essa recomendação que eu quero deixar para vocês. Depois, eu quero dizer o seguinte: não ignore o perfil comportamental desse diretor, não ignore achando que é uma bobagem, não ignore se você ainda não sabe, se você ainda não parou um tempo para compreender, para entender esse perfil, para fazer uma análise, uma percepção indireta quando você for na sala dele na próxima vez. Tente classificá-lo, analise bem a forma como ele se comunica, analise bem a forma como ele te escuta, se ele ficou impaciente ou não. Isso fala muito sobre o perfil. E com base nisso, trate todos de forma diferente. Se você tratar todo mundo da mesma forma, qual o resultado disso? Reduz a credibilidade. Existe uma pseudo-teoria que é o seguinte: eu trato todo mundo da mesma forma. Quem te disse isso? Você precisa tratar todo mundo com respeito. Você precisa tratar até mesmo os princípios do direito. Ele diz que devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais na proporção da sua desigualdade. Então, eu quero que você também, que está me assistindo nessa aula, tenha isso na sua consciência, de que não pode ignorar
o perfil comportamental do seu diretor, porque isso pode gerar uma grande barreira no seu caminho, no seu dia a dia. E para finalizar a nossa aula, vamos para o quarto ponto. Como fazer solicitações e ter aprovação mais rápida. O meu objetivo em colocar esse ponto foi justamente para que você não seja aquele gestor que faz uma solicitação, envia o e-mail ou entrega um ofício e a tua diretoria demora dias para fazer a aprovação. E muitas das vezes é um processo até emergente, até urgente, e que você precisa dar celeridade naquilo, mas que você depende da aprovação. Então, com base nos perfis comportamentais, eu vou te ensinar como fazer essas solicitações e ter mais rapidez nas aprovações. Primeiro, para o dominante, se o seu diretor for dominante, você precisa mostrar que ele tem ganho imediato ou que aquilo tem um impacto positivo para a empresa. Então, essa é uma técnica utilizada para você conseguir ter a aprovação mais rápida. Lembra que o dominante ele gosta de objetividade. O influente ele sempre vai aprovar mais rápido se você vincular isso a pessoas, se você conseguir ter um engajamento com ele, se você conseguir mostrar para ele que através das pessoas você consegue determinados ganhos e resultados. O influente ele precisa de mais contexto. Enquanto aqui no dominante você reduz um pouco do teu repertório, no influente você precisa usar isso de forma equilibrada para que você consiga convencer. A necessidade do diretor influente é que você precisa convencê-lo de que aquela ideia, de que aquela solicitação, ela é vantajosa para a empresa. Você precisa primeiro vender isso para ele, para o passo seguinte ser a aprovação. Já para o diretor estável, você precisa fazer solicitações que sempre sejam pautadas na segurança, na previsibilidade e na continuidade. Por exemplo, se esse diretor ele tem um nível de estabilidade muito claro, muito evidente, você precisa trazer dados na sua solicitação que garantam uma segurança, que ele consiga enxergar que aquele risco foi calculado, para que ele consiga fazer uma aprovação mais rápida. E, obviamente, para que você não tenha retrabalho em refazer esse processo. Já o diretor conforme, ele analisa sempre os dados que você apresentou para fundamentar aquela solicitação. Por exemplo, vou te trazer uma situação hipotética. Suponhamos que você seja um gerente de uma área e você precise de mais pessoas para a sua equipe e você submete essa solicitação à sua diretoria. E se essa diretoria ela tem um perfil conforme, ela vai te pedir os dados da equipe, ela vai querer analisar o resultado, a produtividade, antes de aprovar mais uma contratação. Já o gestor que tem uma estabilidade maior, ele analisa essa mesma situação por um outro ângulo. Ele analisa o seguinte: mas você tem trabalho para essa pessoa para daqui a 6 meses? Olha só a pergunta que ele vai te fazer. O mesmo cenário, o mesmo contexto, o influente pergunta assim: fundamenta para mim essa tua solicitação? Como você enxerga essa necessidade? O que surgiu de diferente na tua área? Qual foi a mudança que aconteceu? Olha só, até mesmo o questionamento que cada um faz tem uma particularidade singular. Já o dominante, ele vai perguntar assim, por exemplo, a tua equipe hoje tem 4 pessoas, você quer mais uma pessoa por quê? Eu não aumentei a minha operação, então não faz sentido eu te dar mais uma contratação. Olha só, que interessante. Então, quando você entende a linguagem de cada um, você já responde de forma antecipada aquela solicitação. Você já vai armado, munido de recursos comunicacionais para que você tenha uma aprovação mais rápida,
Adriano, o que que acontece quando um gestor ele não reconhece a necessidade de cada perfil? Demora as aprovações, as solicitações elas são rejeitadas na primeira instância, você precisa doar uma energia maior para conseguir a aprovação daquilo. Adriano, e qual o impacto disso na minha carreira? Você não consegue as aprovações de reajuste salarial. Então, primeira dica é essa. Melhore a... Primeiro ponto, você vai entender o seu perfil. Depois que você entender o seu perfil, você vai olhar para o perfil da sua diretoria, recapitulando para a gente finalizar essa aula. Você vai analisar o perfil da sua diretoria, se é um perfil dominante, influente, estável ou conforme. Depois disso, você não vai fazer essas regrinhas básicas na comunicação com a diretoria, porque você já entendeu que cada um tem uma necessidade diferente. E sim, agora você passa para o arremate, que é fazer a solicitação e ter mais rapidez nas aprovações. Adriano, eu estou com uma dificuldade de identificar o meu perfil. Fica tranquilo, você pode solicitar uma análise comportamental. Para quem está presente na aula de hoje, eu vou presentear com essa análise comportamental e, não obstante, eu ainda vou te presentear também com o diagnóstico de carreira para líderes gratuito. Adriano, o que eu preciso fazer agora? Primeiro, responder a pesquisa de NPS, que eu vou enviar agora aqui no bate-papo para você responder. É uma pesquisa que tem como objetivo avaliar e melhorar ainda mais a qualidade das nossas aulas, que são semanais. Depois, no final desse formulário, você vai solicitar o seu diagnóstico, se essa for a sua vontade. Eu vou fazer esse diagnóstico individual com você e também a toda evolutiva comportamental. Adriano, eu preciso fazer algum investimento para o diagnóstico? Claro que não. É gratuito também, tá? Fica muito tranquilo. Você pode solicitar através deste NPS, façam as avaliações, fiquem muito confortáveis para trazer sugestões, críticas. Também eu quero abrir o espaço para dúvidas. A equipe já mandou aqui o formulário. Maravilha. Alguma dúvida, alguma pergunta? Enquanto vocês pensam na dúvida e na pergunta, eu quero antecipar que a nossa próxima aula vai acontecer dia 9, próxima terça-feira, às 19 horas, e o assunto da próxima aula vai ser negociação salarial para líderes. Eu vou te ensinar como fazer uma boa negociação salarial para conseguir aquele teu grande objetivo de crescimento financeiro na carreira. E se você ainda não está inscrito na aula semanal, vai lá, vai no Instagram, clica no link da bio e se cadastra para você entrar no grupo de WhatsApp, caso ainda não esteja. E a gente vai avisar quando a aula começar. Para quem respondeu o NPS, obrigado. Para quem não respondeu ainda, pode responder, por favor. Agora eu vou abrir para as dúvidas. Deixa eu parar a gravação.